Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Oração de gratidão. Mãe Terra, eu ofereço minha gratidão com todo o meu coração, e por meio dele os corações de todos os homens, mulheres e de todos os seres que você carrega em seu ventre. Protege e abençoe tudo que cresce. A Mãe Terra eliminou todas as minhas doenças e meus problemas de acordo com a sua vontade, para que eu possa receber a bênção do Espírito Divino e transmiti-lo a todos os seres vivos, de acordo com a sua vontade. Eu ofereço minha gratidão amorosa e cheia de luz. À Mãe Terra, gratidão. À água da vida, gratidão. Ao precioso ar, gratidão. Ao fogo sagrado, gratidão. Aos minerais, gratidão. Às plantas, gratidão. Aos animais, gratidão. À humanidade que caminha o caminho da evolução, gratidão. A todos os anjos, gratidão. À inteligência cósmica que criou os meus pensamentos, gratidão. Ao oceano de amor que criou a minha sensibilidade, gratidão. À vida universal que permeia o meu futuro com a semente da individualidade, gratidão. A todos os seres no mundo, gratidão. A Ele, a única fonte que une todos os seres em sua origem e finalidade. Gratidão. Graças a Deus. Mais uma vez reunidos para o nosso Evangelho virtual, agradecendo sempre a oportunidade de aqui estar e a oportunidade de servir. Nós saudamos a todos os orixás. Saudamos a Xangô, orixá que rege a nossa casa. Nesse mês em especial, nós saudamos a Obaluauê e a Iemanjá. Que a energia cósmica desses orixás nos envolva, afastando toda e qualquer energia negativa que porventura queira se aproximar. Nós saudamos a corrente de Francisco de Assis, pedindo proteção, amparo e orientação. E saudamos ao caboclo Tupinambá, agradecendo sempre a sua presença e o seu amor para com todos nós. Nós somos crianças ainda e sempre estamos a pedir. Então pedimos mais uma vez pela paz, que a paz se faça no nosso planeta, que a paz seja a lei que rege todos os povos, que a paz se faça onde há guerras, que a paz se faça entre governantes e governados, que a paz se faça no Brasil, no Rio de Janeiro, em nossos lares e principalmente que a paz se faça em nossos corações. Pedimos também por todos que sofrem violências físicas, morais, emocionais, por todos que estão num leito de dor, por todos que perderam a esperança, o rumo, por todos que não têm um lar para voltar, por todos que estão angustiados, desesperados, desorientados. Pedimos por todos que estão nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nas clínicas psiquiátricas, nos orfanatos,
Pedimos pelos obsessores, pelos suicidas, que todos eles e todos nós sejamos envolvidos na luz branca do Cristo, na luz que pacifica todas as dores. Pedimos por todos que ajudam a nossa casa, a casa de Francisco de Assis, a realizar o seu trabalho espiritual. Pedimos por todas as crianças da creche Santa Clara, e por todos que ajudam a nossa casa, pelos funcionários, por todos. E agradecemos sempre a oportunidade de fazer parte dessa corrente, pedindo que ela nos envolva e nos proteja constantemente. Graças a Deus. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, os tesouros, Mateus capítulo 6, versículo 19 a 24. Não ajuntei para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem e onde os ladrões penetram e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A lâmpada do corpo são os olhos. Se, pois, estes forem sãos, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem doentes, todo o teu corpo será tenebroso. Se, pois, a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas! Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de unir-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Neste trecho recomenda-nos Jesus o desprendimento ou desapego das riquezas. Que valem elas aqui no planeta, onde podem ser perdidas por ação das traças, da ferrugem ou dos ladrões? Aconselha-nos antes a juntar tesouros espirituais de conhecimento e obras meritórias, que jamais se perdem. Tapetes no chão ou nas paredes, roupas caras nos armários, jarros de louça e aparelhos de cristal, quadros célebres, adegas de vinho e despensas com largas provisões, dinheiro nos bancos e joias nos caixas fortes, tudo isso, além de perecível, deve ser aqui deixado quando abandonarmos o corpo físico. Mas o que é conquista do espírito, isso nos acompanhará para além do mundo da matéria e jamais o perdemos. A fórmula, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, esclarece a razão de todo o ensinamento. O essencial não é não ter, e sim não apegar-se às coisas externas e transitórias. Depois aparece um ensinamento em forma de comparação. Na realidade, só conseguimos ter luz se os olhos forem sadios. Mas se os olhos adoecerem, isto é, cegarem, todo o corpo parece nadar em densas trevas que custamos a romper. E termina com um enigma. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes são essas trevas? Como pode a luz ser trevas? Explicamos, então, que o coração ou pensamento pode apegar-se a riquezas materiais ou aos bens espirituais, tal como ocorre com os olhos, cujo primordial papel é servir de lâmpada para o corpo. Se os olhos forem sadios, isto é, sem apegos nem cobiças, então sua tarefa de iluminar desenvolve-se perfeitamente. Mas se esses olhos, que são a luz do corpo, começam a criar agregações externas pela cobiça e ambição, eles começam a ficar velados e, portanto, doentes, e então enxergam tudo torto. As perspectivas ficam distorcidas e falsas. Daí compreende-se que o olho mau ou doente prejudica todo o ser. E Jesus termina declarando que ninguém pode servir a dois senhores, a Deus, dedicando-se
a espiritualidade e as riquezas. Realmente, a espiritualidade olha as posses como ilusões transitórias, ao passo que o materialismo as considera como as únicas realidades objetivas e palpáveis. Então não há conciliação possível entre os dois, ou a criatura se apega a um ou ao outro, pois os dois polos se repelem mutuamente. O que não impede que o espiritualista conserve seus bens materiais e os administre, desde que os considere como são de fato, empréstimos temporários que lhe foram confiados para gerir, mas sem que o seu coração se lhes apegue. Comentário de Torres Pastorino. Para o espírita e para o espírito, esta é uma lição preciosa. Nada de apegos ao que a personalidade transitória conquistou no planeta, depois que aqui chegou, pois tudo lhe será tirado inexoravelmente. Ou se gasta com o tempo, ou se consome pela velhice, ou nos é roubado pela morte. Para que então fixar o coração em coisas que teremos que abandonar forçados, queiramos ou não? Muito melhor manter-nos desde cedo desapegados, para poder ter o voo livre para as regiões etéreas. Nada pertence a ninguém. Tudo nos é emprestado por tempo determinado. Vemos mais uma vez neste trecho comentado a sabedoria profunda dos ensinamentos de Jesus, que nos trazem a realidade, nos afastando da ilusão da posse. Tudo que é da personalidade, inclusive a própria personalidade de que tanto nos envaidecemos, é passageiro. É tudo ilusão e tudo perecível. Cabe então ao espírito desprender-se de tudo. Precisa viver no mundo real, embora entre riquezas terrenas, mas como se não as possuísse, como se de fato fosse um empréstimo que ele tivesse por obrigação gerir cuidadosamente. Além disso, muito cuidado com o coração. Jamais coloquemos nossa felicidade em qualquer objeto ou em qualquer pessoa fora de nosso eu verdadeiro, porque se assim não agirmos, seremos infelizes. Tudo que é externo traz dor e sofrimento. Daí a conclusão: ou a personalidade se apega aos bens terrenos, prendendo a individualidade de forma que esta não pode expandir-se, ou a individualidade penetra o eu crístico, não dando a menor importância às posses materiais. Por isso, na história encontramos com frequência muitas falas de equilíbrio daqueles que só conseguiam desapegar-se espiritualmente, quando abandonavam de todo as riquezas. Maior evolução lhes faria compreender que não é disso que se trata. Não é desfazer-se fisicamente, mas antes desapegar-se espiritualmente. Então a lição é preciosa. Ou servimos a individualidade, ao Deus interno, atendendo equilibradamente às necessidades da personalidade, ou servirmos a personalidade, às riquezas, com prejuízo da individualidade. Não podemos servir as duas. Um evangelho um pouco longo, falando sobre os tesouros. Então Jesus ensina que não devemos juntar tesouros na terra, mas sim juntar tesouros no coração. Aí nós temos que pensar por que Jesus disse isso. Porque na realidade, quando nos apegamos a todas essas coisas materiais, ao desencarnar, tudo ficará para trás. Então todo esse apego, toda aquela necessidade de ser o mais importante, de se destacar, digamos assim, não nos trará benefícios nenhum. Todo este apego é ilusão. Nós temos que entender que a vida atual é apenas mais uma de nossas tantas vidas e que a vida real é a do Espírito, e essa sim é eterna. Então, nesse Evangelho, nós vamos falar sobre um assunto que ninguém aborda muito, o desencarne, sobre o que acontece quando desencarnamos.
Nós sabemos que seremos levados para locais de acordo com a nossa vibração. Então, aqueles que estão extremamente apegados a tudo, apegados ao poder, apegados ao controle, apegados a todas as coisas materiais, as posses, estes terão uma grande dificuldade de se desprender de tudo isso. Muitos não encontrarão a paz, mas sim o desequilíbrio. Precisamos compreender que nada nos pertence. São empréstimos, porque quando partirmos, deixaremos tudo para trás. Tudo que levaremos é o que plantamos de bom. Então o Evangelho sempre nos convida a uma mudança de padrão vibratório e nos explica que se plantarmos amor, fraternidade, compreensão, caridade, se vestirmos aos doentes, se dermos água aos sedentos, todas essas ações voltadas a auxiliar os que estão em dificuldades nesta vida, são plantações para o nosso futuro, mas não o futuro de aqui e agora. Não estamos falando desta vida, mas do que vamos levar como evolução para as outras vidas. Ao mudar o nosso padrão vibratório para melhor, o nosso perispírito vai aos poucos sendo purificado e todas as marcas que a gente adquiriu de vidas e vidas passadas, todos os erros cometidos que estão marcados no nosso perispírito, vão se sutilizando. E é claro que não alcançaremos a perfeição numa só vida, mas a espiritualidade e os nossos guias percebem o nosso esforço em mudar. E isso é valorizado. Usamos o nosso livre-arbítrio o tempo inteiro. Em todos os instantes da nossa vida nós fazemos escolhas, e essas escolhas terão consequências. Boas ou más, dependendo das escolhas, né? Mas só através dessas consequências é que podemos aprender a discernir o bem do mal. Estamos num momento agora de grande atribulação no planeta. É hora de parar e pensar nas nossas atitudes. Será que as consequências das nossas escolhas vai nos propiciar uma vida futura melhor? Ou vamos continuar com este mesmo padrão que nos mantém num mundo de provas e expiações? Só para finalizar, tanto a riqueza quanto a pobreza são provas kármicas bem difíceis. E o Evangelho não diz que não podemos ter as riquezas. O que ele diz é que não podemos nos apegar a elas, mas podemos utilizá-las em benefício do próximo, quer dizer, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, a conclusão desse Evangelho, no caso, é que o amor é a chave para a evolução e não o apego. Então, que Iemanjá e Obaluauê nos abençoem nesse mês, nos trazendo sabedoria de compreender esses tesouros que nos são ofertados em todas as vidas que temos, mas que temos que saber geri-los. Graças a Deus. Oração de São Francisco. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna, graças a Deus.